Paz, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 8. Vamos dar seguimento à exposição da série em Marcos capítulo 8. Esta noite nós vamos nos ater do verso 22 ao verso 30 desse capítulo. Mas antes é importante nós recapitularmos o que já vimos. Na semana passada, o seminarista Vitor trouxe para nós a perícope que começou no verso 11, sobre os fariseus pedirem o sinal dos céus para o Senhor Jesus Cristo, até o verso 21, quando falou do fermento dos fariseus. Vamos ler novamente o verso 14 até o verso 21, porque essa perícope é importante nós relembrarmos, porque vai ter conexão com o que nós vamos ver na pregação de hoje. Verso 14 do capítulo 8 diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes nenhum, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? O irmão seminarista Vitor trouxe para a gente nas aplicações uma coisa muito importante, algo muito importante, que foi como nós somos lentos para discernir as verdades espirituais. Assim como os discípulos, há uma lentidão que para sobre a nossa mente para discernir as coisas espirituais. Nós vamos lento como ele. Veja, Cristo está falando de algo muito maior, como foi aplicado aqui. Eles acharam que era pão, que Cristo estava precisando de pão. O mesmo Cristo que multiplicou pães e peixes para 5.000, para 4.000 pessoas, muito mais, porque tinham crianças e mulheres que não foram contabilizados. Eles achavam que a preocupação de Cristo era com a falta de pão. E nós vimos na aplicação que, na verdade, o fermento dos fariseus e de Herodes era uma aplicação espiritual, sobre o ensino dos fariseus, sobre a vida dos fariseus, sobre a vida dos herodianos. E nós vimos que eles, mesmo diante de tudo que Cristo estava fazendo, ainda não estavam compreendendo a verdade espiritual. E por que nós estamos lendo isso aqui? Porque a perícope hoje que se prossegue é justamente uma conexão com o que está aqui. Nós vamos ver esses discípulos progredindo no discernimento espiritual. O texto foi terminado: não compreendeis ainda. Foi assim que foi terminada a perícope. E nós vamos entrar agora com Cristo curando um cego em Betsaida. Tá? Que é um sermão que nos inicia desse verso. Agora vamos ler do verso 22 em diante, que assim diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis
que eu sou. Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-o Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Nós vimos aqui no verso 22 em diante que agora novamente eles estão em Betsaida. Já foi falado aqui em sermões anteriores sobre essa cidade, sobre essa aldeia Betsaida, que o nome significa aldeia de pescadores. Alguns discípulos de Cristo, dos apóstolos, nasceram em Betsaida. Nós vimos lá Pedro, por exemplo, que nasceu na terra de Betsaida. Uma aldeia de pescadores que na história foi elevada ao status de cidade pelo tetrarca Filipe, filho de Herodes o Grande. Então, nós vamos ver aqui no verso que vai falar aldeia, em outros momentos vai falar cidade, porque era uma aldeia de pescadores, mas em algum momento, por causa aqui do tetrarca Filipe, ela se tornou cidade, né? Houve investimento e reformas nessa cidade de Betsaida. Betsaida também é conhecida por uma das cidades onde Jesus mais operou milagres. Foi dito isso aqui também. Por causa disso, lá em Mateus capítulo 11, verso 21, Cristo vai trazer uma advertência a Betsaida. Porque uma cidade onde se operou tanto milagres, também houve grande incredulidade. Lá nós vemos que Cristo vai falar assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então, Betsaida, até no sermão anterior que foi falado de Betsaida, nós vemos que na história, uma cidade que não foi marcada por arrependimento, mesmo diante de tantos milagres de Cristo, sumiu do mapa, sumiu da história. Não existe mais Betsaida. Existe um outro local onde já foi um dia Betsaida, essa cidade que viu tantos milagres de Cristo. E agora, olhando para o texto, nós vamos prosseguir, porque temos um personagem aqui nessa primeira estrutura da perícope, que vai do verso 22 até o verso 26, que é introduzido aqui no cego. Nós vemos que no verso 22, um grupo de pessoas, que não é identificado aqui, traz um cego diante de Cristo, rogando a Cristo que tocasse naquele cego. E veja, quando esse grupo de pessoas se apresentam diante de Cristo, diante de Jesus, eles já sabem quem é Jesus. Nós temos visto na progressão da exposição de Marcos que Jesus tem ficado cada vez mais conhecido pelos atos divinos operados por ele. Nós vimos que ele expeliu demônios, que ele curou, que ele ressuscitou, que ele fez cego enxergar, que ele fez coxo andar, que ele fez surdo ouvir, que ele fez mudo falar. E a fama de Cristo já está ultrapassando as portas e os limites de Jerusalém. Nós temos visto isso. E aqui não é diferente. Quando souberam que Cristo estava em Betsaida, esse grupo de pessoas correu e levou esse cego pedindo a Jesus que tocasse nele. Por quê? Eles pediram a Cristo que tocasse nesse cego. Porque, obviamente, eles entendiam que quando Cristo tocasse nesse cego, ele seria curado. Nós vimos que Cristo cura de diversas maneiras. Nós vimos a mulher do fluxo de sangue que só ao tocar na borda das suas vestes, ela foi curada. Nós vimos Cristo curando somente por palavra, mas também vimos Cristo curando por meio de salivas e por meio de toque. Eles não sabem como a cura vai acontecer, mas eles têm fé. Eles acreditam que, de fato, esse Cristo tem poder para curar esse cego. Então, eles pedem a Cristo que Cristo toque nesse cego para que ele venha a ser curado. E aqui é algo muito interessante a partir do verso 22, porque Jesus de fato toca nesse cego no primeiro momento, mas ainda esse cego não é curado nesse toque. Veja que esse primeiro toque, que fala que Jesus tomando o cego pela mão, ele de fato toca, ele guia esse cego, mas ainda não é o toque da cura. Cristo ainda não cura. E nós vemos aqui a pessoalidade de Cristo, a pessoalidade do divino, porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, como ele cuida, como ele quer se relacionar. Nós temos visto isso. Cristo não apenas cura à distância. Nós temos ali a história de Israel, o rei leproso. Ele foi curado à distância.
foi falado para ele mergulhar 7 vezes para que a lepra fosse curada. E ele foi irado com Eliseu, porque Eliseu não se encontrou com ele. Veja que diferente de Eliseu, Cristo aqui se relaciona no ato de cura. Ele não apenas fala que está curado, mas ele tem aqui uma inclinação de tocar nesse cego e de guiar esse cego para fora da cidade, para fora da aldeia, provavelmente buscando ter um contato mais pessoal com esse cego. É bem provável que onde Cristo estava aqui, devia ter uma multidão junto que impossibilitava Cristo traçar um relacionamento mais pessoal com esse cego. Cristo não queria apenas curá-lo, Cristo estava ministrando na vida dele por meio da cura. E nós vemos que, de fato, Jesus Cristo, ele pega esse cego pelas mãos, guia ele para fora da aldeia, e ali começa um processo instrumental para Cristo curar esse homem. Cristo poderia apenas falar, enxergue, e ele estaria livre da cegueira. Mas Cristo não faz aqui. Ele novamente usa instrumentos visuais, que é um instrumento pedagógico para a gente. Nós vemos aqui novamente o uso da saliva. Nós vimos que o surdo e o mudo, Cristo aplicou a saliva também. Ele cuspiu nas mãos e aplicou a saliva sobre o surdo, sobre o mudo, sobre a língua dele, e ele voltou a falar. Nós vimos que a gagueira ali é bem mais provável que ele tivesse quase uma dificuldade completa de falar, né? Ser mudo. E aqui novamente Cristo usa saliva. E agora ele não usa saliva com as mãos. De alguma forma a saliva é direto nos olhos. Ele aplica a saliva diretamente nos olhos. É isso que o texto diz para nós. Aplicando-lhe saliva aos olhos, não nas mãos e depois nos olhos, mas aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Relembrando, irmãos, novamente aquilo que foi trazido pelo seminarista Vitor, quando nós vimos a respeito da saliva. A saliva não é a causa da cura. Cristo não precisava da saliva para fazer esse homem enxergar. Ele apenas com a sua palavra fez morto ressuscitar. Ele apenas com a sua palavra fez o vento parar e o mar se acalmar. Então, por que Cristo está usando saliva, está usando o toque da mão, está envolvendo impor as mãos aqui? Novamente, é um processo de acomodação. O que a doutrina da acomodação nos ensina? Que Deus, poderoso que é, infinito que é, grande que é, Ele se acomoda às limitações do homem, às fraquezas do homem, para que o homem possa tirar aprendizado dele. E é isso que Cristo está fazendo aqui. Ele se acomoda, o divino se acomodando, de modo a trazer sinais externos para trabalhar na vida desse homem cego. Como homens lentos de entendimento, nós necessitamos muitas vezes de algo que nos leva ao sentido carnal, que nos leva aos sentidos físicos, para que aquilo faça sentido ou tenha uma aplicação mais profunda em nossas vidas. E de fato, nós vamos ver que o uso da saliva, a forma como Cristo está curando esse cego, não é apenas uma aplicação na vida do próprio cego, mas para os seus discípulos que estão vendo. E é por isso que nós lemos a perícope anterior, porque tem uma conexão direta. Assim como os discípulos aqui no final do verso 21, falaram que Cristo afirmou que eles ainda não tinham compreendido, ou seja, eles estavam cegos espiritualmente. Esse homem está cego fisicamente. E de maneira gradual, ele vai tomar a sua visão física. E parece que aqui também os discípulos, de maneira gradual, estão passando a enxergar as coisas espirituais, que é a conclusão que nós vamos ver no final da perícope. Tá? Então, Cristo não faz nada sem propósito. A escolha dele de tocar, de cuspir, de falar, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de ser. Tá? São instrumentos pedagógicos do Senhor para conosco. Outro ponto interessante desse processo de cura é que nós vamos ver que esse homem não parece ser cego de nascença. Ele não parece ser cego de nascença. Por quê? Quando nós vamos ler o texto, Cristo aplica a saliva nos olhos e põe as mãos sobre ele e pergunta: você vê alguma coisa? Esse homem, recobrando a vista, responde: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Ou seja, ele já tinha um preconceito do que era homem e do que era árvore. Então nós não sabemos, em algum momento esse homem perdeu a visão.
Mas ele sabia distinguir o que era homem e o que era árvore. Porque como ele soube se diferenciar que os homens pareciam como árvores? É porque ele de fato sabia o que era árvore e o que era homem. Né? Senão, ele ia achar que uma árvore de fato eram pessoas. Né? Então ele tem esse preconceito já estabelecido porque ele já havia enxergado em algum momento e sabia distinguir aí o que era homem e o que era árvore. E uma pergunta que fica para nós aqui é: por que da cura gradual? Por que Cristo não curou ele de maneira completa se ele tinha poder para fazer isso? Porque esse homem, no primeiro momento, ele enxerga tudo turvo, de tal ponto que ele confunde homens com árvores. Por que Cristo não restabeleceu logo? E sim que foi de maneira gradual, com etapas. Veja, esse primeiro momento da cura é um momento que a visão dele ainda não foi restabelecida por completo, mas ele já poderia se alegrar aqui, porque antes ele não enxergava nada. Agora ele está enxergando de maneira curva, mas está enxergando. Mas vê, Cristo pergunta, Cristo está se relacionando com ele, Cristo está dialogando com ele, Cristo está abraçando uma intimidade com esse homem. Ele não apenas fala a cura e vai embora, ele traz um processo, ele pega pelas mãos, ele utiliza a saliva, ele toca, ele põe as mãos, ele conversa, ele pergunta, ele está se relacionando com esse homem. Os seus discípulos estão vendo isso bem provável. Estão assistindo isso. Esse aqui, irmãos, do verso 28 ao verso 26, esse cego aqui é o único relato da Bíblia. Não tem isso em Mateus, não tem em Lucas e não tem em João. Esse cego que foi curado de maneira gradual só está registrado no livro de Marcos. É só aqui que a gente encontra esse relato. Por que Cristo cura esse homem de maneira gradual? E nós podemos pensar em duas coisas. E aqui é conjectura, irmãos. Porque a Bíblia não responde por quê. A Bíblia não traz uma resposta. Tá? Então, qual a resposta bíblica? Direta, não tem expressamente. Nós vamos trabalhar no contexto com conjecturas. Tá? Conjecturas. Conjecturando, nós podemos pensar que, primeiro, Cristo está ensinando algo especial para esse homem cego. Pode ser que Cristo esteja trabalhando na vida dele, trazendo uma maneira dele glorificar a Deus, dele dar mais valor a esse processo de cura de forma mais gradual. Pode ser. A segunda conclusão que nós podemos tirar, que eu acredito que seja a mais forte, porque faz mais sentido com todo o contexto aqui no capítulo 8, é que na verdade Cristo está ensinando não ao homem, por mais que ele seja objeto da cura, esteja sendo beneficiado por isso também, mas Cristo está ensinando aos seus discípulos, aquele que nós vimos na semana passada, que são lentos em discernir, que são devagar, são quase parando para discernir as coisas espirituais. E aqui, dentro desse contexto, parece que faz mais sentido que Cristo está usando da pedagogia, por meio da cura de um homem, para os discípulos discernirem coisas espirituais. E é isso que nós vamos adotar aqui no texto. Essa conjectura, novamente, não é o que está expressamente na Bíblia, mas é o que nós conjecturamos, que de fato Cristo está ensinando os seus discípulos em relação a essa cura gradual. E então, verso 25, então novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Imagina essa cura de Cristo. Imagina ter uma vista onde o próprio Cristo fala que agora está perfeita essa visão. Esse homem provavelmente era o que melhor enxergava na época dele, depois desse processo de cura. Bem provável que na outra época ele passaria tranquilamente para a aeronáutica, para ter piloto. Não teria nenhum problema, porque o próprio Deus está falando que ele enxergava perfeitamente, não havia nada. Ele não precisava de óculos de grau, ele não precisava de lente, ele não precisava de lupa, porque ele enxergava perfeitamente. Nós temos visto isso aqui. A cura de Cristo é perfeita. Ele não faz a cura pela metade. Quando ele se dispõe a curar, que quando ele quer curar, e ele cura de fato. Então, novamente, fica para nós a pergunta: por que Cristo curou esse homem de maneira gradual, se ele poderia exercer uma cura completa de uma vez só? E depois que esse homem ele é curado
ele tem a sua vista restabelecida e distinguir tudo de modo perfeito. Um homem que partiu de uma cegueira completa. Depois via os homens como se fossem árvores andando. Agora ele enxerga de maneira perfeita, sem nenhuma dificuldade. E depois de ele sofrer esse processo, ser beneficiado por esse processo de cura, o que Cristo fala para ele? Cristo fala que agora era o momento dele ir para casa, recomendando que ele não entrasse na aldeia. É bem provável que Cristo, nós temos visto isso muitas vezes, que Cristo fala para eles não testemunharem ainda, não compartilharem o processo de cura, porque ainda Cristo vai se revelar de maneira mais clara em relação ao seu ministério, como nós vemos que ele faz lá no capítulo de João, no capítulo 6, por exemplo, quando ele se declara expressamente que ele é o pão que desceu do céu, que ali há um grande escândalo entre os judeus, que muitos tentam apedrejá-lo, matá-lo, porque não acreditavam que aquilo tudo era uma blasfêmia contra o próprio Deus. Então, é paulatino. A revelação de Cristo é progressiva para os outros, mas para os 12, eles estão muito lentos. Cristo está se revelando de maneira progressiva para os de fora, mas para os seus ele já está acompanhando, ele já era para ter concluído o que eles vão concluir hoje antes. Olha a lentidão desses homens. Eles viram Cristo alimentar a multidão por 2 vezes. Eles recolheram os cestos da sobra e eles acharam que Cristo estava reclamando da falta de pão no barco, quando falou do fermento dos fariseus e de Herodes. E eles estão aqui enxergando isso tudo como telespectadores. E aqui no verso 27 em diante é onde nós vemos que esses discípulos passam de uma cegueira total espiritual. Andando com Cristo, eles ainda estão enxergando, passaram a enxergar, mas espiritualmente ainda como homens que fossem árvores andando. E agora nós vamos ver que eles passam a enxergar esse Cristo de maneira perfeita, de quem ele de fato é. Não apenas um homem, não apenas um profeta, como nós vamos ver aqui. Então Jesus e os seus discípulos, verso 27, partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Agora é outro local. Estava em Betsaida, agora eles partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes Jesus: quem dizem os homens que eu sou? No caminho, andando com os 12, Cristo fez a pergunta para eles: vocês têm ouvido aí que as pessoas têm falado sobre mim? O que as pessoas têm dito? E nós lembramos que nós vimos isso na exposição do seminarista Vitor, lá no capítulo 6 de Marcos. Porque lá no capítulo 6, verso 14, vai dizer assim, chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E veja, alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: ele é Elias. E outros: ele é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: ele é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então veja, já foi trazido para a gente aqui no livro de Marcos, vamos pensar assim, as fofocas da antiguidade. As pessoas estão falando de Cristo. Nós relembramos isso. Imagina Cristo operar o que operou aqui na Praça Porto Rocha. Onde estaria a fama dele já? Imagina, pessoas vindo de São Paulo, do Sul, do Paraguai, de vários lugares para estar na nossa cidade, para ser curado, para ver com os olhos esse homem que tem feito morto ressuscitado. A fama de Cristo estava espalhado, ultrapassando os limites, já estava na terra dos gentios. Nós vimos que Cristo pisou em terras pagãs e lá encontrou também multidão que buscou cura por meio da vida dele. E ele quer saber, ele está trabalhando na vida dos discípulos. Ele já falou sobre o fermento, já alertou eles que eles eram como surdos e como cegos espirituais, já advertiu que eles não estão compreendendo nada ainda. Realiza uma cura gradual, eles estão enxergando isso. E agora Cristo quer saber de maneira mais íntima com eles: e vocês? O que vocês têm ouvido a respeito de mim? O que as pessoas têm falado sobre mim? E eles estavam ouvindo. Enquanto eles estavam ali acompanhando Cristo no ministério terreno e messiânico, na cura, na libertação dos povos, eles estavam ouvindo o que as pessoas diziam.
A gente consegue imaginar uma cena, Cristo curando, ele operando nas multidões, ele avançando perante as multidões e os discípulos atrás ouvindo o que as pessoas estão falando. A multidão conversando, ele deve ser Elias. Será que ele é João Batista que voltou? João Batista que foi decapitado? E é aí que os discípulos respondem a Cristo. Eles vão dizer exatamente isso no verso 28. E responderam, verso 28, João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Ou seja, ninguém ainda afirmou de fato quem ele é. Ninguém ainda afirmou até aqui de fato quem é ele, Jesus. Porque de fato nós sabemos que João Batista não é, porque João Batista não voltou dos mortos. Apesar de Herodes ter muito medo achando que fosse, porque ele tem as mãos sujas de sangue. Nós sabemos também que ele não é qualquer um dos profetas, muito menos que ele é Elias. E então Jesus, de maneira mais íntima, ok, eu entendi o que estão falando de mim, mas agora ele se dirige de maneira mais íntima para os discípulos e pergunta para eles: mas vós, quem vós dizeis que eu sou? Depois de tudo isso que vocês têm visto, dos milagres, das curas, até aqui, o que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? E nós vemos uma resposta profunda do apóstolo Pedro. E veja, não é uma resposta apenas de Pedro. Pedro sai como representante dos apóstolos. Ele fala pelos apóstolos. E ele responde ao Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma afirmação profunda que até então eles não tinham feito. Que até então nós não tínhamos visto. E aqui ele diz: tu és o Cristo. E aqui eles passam a enxergar claramente quem Jesus é. Saíram de uma cegueira total espiritual, passaram por enxergar um Cristo como árvores, e agora eles entenderam a identidade de quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o servo levantado por Deus para salvar Israel do pecado. Esse é Cristo. Cristo, irmãos, é o Messias. No grego, Cristo, Messias no hebraico. Ele é o ungido do Senhor. Eles entenderam que, de fato, a profecia dada pelos profetas do Antigo Testamento estava personificada em Jesus Cristo. Finalmente, eles entenderam. Demoraram muito. Foi necessária uma pergunta especial para eles refletirem e, de fato, confessarem quem era Cristo. E nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o fato deles afirmarem que Jesus era o Cristo, eles estão entendendo que essas profecias se cumprem na pessoa chamada Jesus. Nós chamamos às vezes Jesus Cristo, né? A gente tem uma ideia, eu mesmo criado na igreja, tinha a ideia de que Cristo era quase um sobrenome, né? Jesus Cristo, como se fosse Carlos Rodrigues, Jael Pereira, Francisco, mas não, é Jesus o Cristo, é Jesus o Messias. Esse é o ofício dele, é uma designação divina para esse Jesus. Ele não é apenas Jesus de Nazaré, ele não é apenas filho de Maria, filho de José, ele é o Cristo, ele é aquele Messias. Lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, o profeta diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quanto tempo antes de Cristo Isaías está? Quantos séculos antes de Cristo Isaías está? Em Gênesis 49, muito antes de Isaías, Jacó profetizou a respeito de Cristo. Ele falou que o cetro de Judá não se arredará, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Vamos abrir o texto de Isaías 53. Isaías 53, o profeta Isaías ainda vai trazer de maneira mais clara a respeito desse que ele está contando que haveria de vir,
que de fato agora os olhos dos apóstolos entenderam que estava se cumprindo essa profecia, porque esse Jesus que eles estavam acompanhando nesse ministério era agora o Cristo que eles estavam reconhecendo que ele era, o Messias, o ungido por Deus. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como hoje quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designado-lhe a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele ainda intercedeu. Veja, quando eles afirmam que esse Jesus é o Messias, é o Cristo, eles estão afirmando que, de fato, a profecia vai se cumprir. Ou melhor, já se cumpriu, porque ele veio. Esse é o Messias. Esse é o nosso Cristo. É ele que nós confessamos. É interessante porque em Mateus, que não tem aqui no verso de Marcos, Cristo vai responder a Pedro falando que ele é bem-aventurado, porque ele não chegou a essa conclusão por conta própria, mas foi o Pai que do céu deu a ele esse conhecimento. Nós vemos isso lá em Mateus 16, 17. Bem-aventurado és, Simão Berjanas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja, todo esse processo de cegueira espiritual até o enxergar não foi pelo esforço deles. Cristo está como um bom pastor que ele é, de forma paciente, guiando as suas ovelhas. Nós conversamos isso no churrasco de ontem, falamos como, às vezes, a liderança, né, estava conversando com alguns irmãos que são presbíteros, oficiais, estavam falando de como, às vezes, é difícil, porque, às vezes, alguns oficiais querem proteger os irmãos, a igreja, e muitos deles ainda se levantam contra os oficiais, não aceitam a demonstração. E aí nós conversamos e a gente falou, mas Cristo ensina isso para nós. Nós somos como ovelhas de Cristo comparadas a ovelhas. Os irmãos já viram como se comportam as ovelhas? O pastor tira ela do buraco, ela pula de volta no buraco. O pastor coloca ela no aprisco, ela foge para ser devorada por lobo. De tal modo que, às vezes, o pastor tem que quebrar as patas dela para que ela não morra. Nós somos comparados a ovelhas, irmãos. Não a cães treinados, bem adestrados. Não é pastor alemão, não é Rottweiler. Nós somos comparados a ovelhas. Isso mostra como Cristo é paciente conosco. Porque nós somos, novamente, lentos no discernir.
lentos em enxergar as coisas espirituais, muito lentos. Mas Ele nos trata como um bom pastor, de maneira paciente para conosco. Vamos, depois de vermos o texto aqui, e é interessante o verso 30 fechando, né? Cristo fala para eles que não contassem isso a ninguém novamente. Cristo vai revelar essa missão dele, ele como Messias, como nós vemos no evento de João capítulo 6. Ainda não é o momento, tá? Ainda não é o momento. Por isso que ele fala que eles não deveriam compartilhar isso com ninguém, essa verdade, que ele de fato era o Messias, que ele era o Cristo. Duas aplicações para nós encerrarmos em relação a esse texto. A primeira aplicação é uma aplicação que eu estava pensando que às vezes algumas frases a gente acaba repelindo por associar a igrejas com o que tem no geral ensinos errados. E uma das frases que eu vejo, que eu já vi, né, os irmãos provavelmente também, geralmente parte de igrejas de parede preta, é que o Jesus quer se relacionar com você. E aparentemente a gente, quando ouve isso vindo dessas igrejas, a gente tende a lá vem ele, vestido de chapolin colorado, querer falar como nós somos importantes, como você é precioso para o Senhor. E a gente acaba ignorando, descartando, porque de fato, às vezes, uma frase está dentro de uma estrutura toda ruim. Mas quando a gente considera o fato de Deus querer se relacionar conosco, isso não é antibíblico. Porque quando a gente olha a história da humanidade, desde Adão, desde a criação, nós temos um Deus que está se relacionando e parte dele se relacionar com o homem. Veja, quando ele cria Adão, vai falar que na viração do dia, Adão, Deus ia até Adão e se relacionava com ele. Quando Adão peca, quem vai até Adão? É Adão que procura Deus ou Deus vai até Adão? Deus vai até Adão e ela pergunta o que vós quiseres. E ali, a consciência do pecado, eles se escondem com vergonha de Deus, porque estavam nus. No processo de Israel formado, o povo de Deus, quem envia os profetas, chama o povo ao arrependimento? É Deus. É Deus procurando o seu povo. Quem envia o seu único filho? Por acaso os homens pediram por um Salvador? Qual era a condição dos homens? Inimigos de Deus, distantes de Deus, não se preocupavam com Deus. Eles se preocupavam com os seus próprios interesses, seus próprios prazeres. E nós, em algum momento da nossa vida, também estávamos assim. Não tínhamos nenhuma preocupação com Deus, com Cristo. Cristo estava o tempo todo, triuno Deus, buscando se relacionar conosco. Isso é o que a Bíblia diz. É Ele que fala aqui dos seus pecados, não me lembrarei mais. É Ele que diz que nada poderá nos separar do amor dEle. É Ele que diz que em Cristo agora nós somos chamados de filhos. É Ele que diz que por meio de Cristo agora nós podemos chamá-lo de Pai. Que nós agora não somos inimigos, mas somos concidadãos, junto com os israelitas. Agora fazendo parte de um só povo, família de Deus. Deus se relaciona conosco porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é o nosso cuidado, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo. E às vezes a gente se encontra fraco, tristes, angustiados, porque nós nos colocamos numa posição onde nós não lembramos que Deus fez o que fez e que Ele tem nos chamado todos os dias a termos um relacionamento com Ele. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fracos espiritualmente porque entendemos a leitura bíblica e a oração apenas como uma tarefa. É uma tarefa que Deus colocou para eu fazer. Eu tenho que fazer para eu obedecer. E nós não vemos isso como um instrumento e um meio de graça que o Senhor nos dá para nós nos relacionarmos com Ele. Veja, muitas vezes nós não encaramos a oração e a leitura bíblica como um relacionamento com Deus, mas como uma obrigação espiritual a ser feita. E muda tudo como nós vamos encarar isso. Se eu vou para o meu quarto, ou se eu vou para uma devocional, entendendo que eu vou me relacionar com o meu Deus que é Pai,
O meu coração vai estar numa disposição muito diferente do que eu tenho que apenas cumprir mais uma obrigação na minha agenda do dia do meu trabalho. Por mais que seja uma obrigação, mas é uma obrigação boa. Assim como nós nos relacionamos em família, nós temos um dever, o homem e a mulher com os filhos, e os filhos para com os pais, mas é um dever bom, que nós endireitamos, uma família, um relacionamento. E igualmente, irmãos, Deus, Ele se relaciona conosco. E somos nós que nos afastamos dele. Somos nós numa vida de desobediência, uma vida de frieza, uma vida onde nós não nos importamos, onde nós sentamos aqui, de domingo a domingo, como foi trazido no devocional também, de domingo a domingo, sem relacionamento com Deus. Nós estamos distantes. Apesar de estarmos aqui, nós somos muito mais parecidos com os discípulos. Nós ainda estamos vendo as coisas como se fossem árvores, não Cristo como de fato é. Um Deus que morreu para a nossa salvação. Que possamos entender e que possamos responder a esse chamado de Deus. Um Deus que tem nos chamado ao relacionamento. Que possamos responder isso buscando nos relacionar com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, com Deus que é completamente satisfeito nele mesmo. E isso aí levanta ainda mais para nós o porquê dele querer relacionamento conosco. Nós vimos isso, temos visto isso nos atributos pela manhã. Nós vimos que Cristo, que o Pai e o Espírito, a Trindade, eles são perfeitos neles mesmos. Eles não têm qualquer carência. Eles não precisavam e não precisam de nós para um relacionamento, para acalmar ou resolver alguma carência que Deus tem. Ele não é um Deus carente, ele é um Deus satisfeito dele mesmo. Ele é um Deus completo. Agora a pergunta que fica, por que esse Deus nos ama? Não tem resposta. Por que Ele me ama? Por que Ele nos ama? Não tem resposta. De fato, é uma decisão dele amar. Não houve nada em nós. Não há nada em nós. Mas Ele nos ama. Apesar do que nós fazemos todos os dias. Apesar de nós fugirmos dele como Adão e Eva fugiram por conta do pecado. Ele ainda continua nos chamando. Apesar das nossas fraquezas, Ele te acomoda para nos ensinar. Que possamos responder a esse chamado. A segunda aplicação é que nós, assim como Pedro, não chegamos naturalmente à conclusão de que Jesus é o Cristo. Não foi algo, um processo natural que nós estávamos andando, vivendo nossa vida, do nada a gente parou para pensar, esse Jesus que prega de fato é o Salvador, é o ungido, é o Messias. Não, naturalmente, nenhum homem pode chegar a essa conclusão. E às vezes, é importante a gente lembrar, principalmente aqueles que são de muitos anos da igreja, que foram criados na igreja, porque a gente pode estar sentado aqui, como nós tivemos muitas vezes sentado no banco da igreja. Mas Jesus, para a gente, ser apenas um nome importante dentro de uma religião chamada cristianismo, mas sem entender a identidade dele, de quem ele de fato é. Vivemos muitas vezes, irmãos, crescemos ouvindo a respeito dos milagres de Cristo, ouvindo a respeito de que ele é um Filho de Deus, de que ele encarnou, mas as nossas vidas não demonstram uma devoção a esse homem, esse Deus chamado Jesus. Ele é Jesus, mas ele não tem sido o Cristo. Ele não tem sido o Messias nas nossas vidas. Porque se de fato nós reconhecemos esse Jesus, não apenas como personagem histórico, que há 2000 anos atrás pisou com grandes ensinamentos e marcou a história entre antes e depois dele, mas que de fato ele é o enviado de Deus e que nós só temos salvação por meio dele e por meio do relacionamento com ele, como foi dito aqui, que ele não somente levou os nossos pecados, mas ele intercede por nós. Se esse é o Jesus que nós seguimos, qual é a resposta que nós damos a essa verdade? E aqui nós lembramos de Jó, porque Jó, durante todo o processo de sofrimento, ele conhecia Deus. Ele servia a Deus. O texto bíblico vai falar que Jó era um homem piedoso. O próprio Deus vai falar, o meu servo Jó tem de vista como ele vive, um homem íntegro, fiel. Mas qual é a profissão de Jó no final? O que Jó fala depois de todo o processo de aflição e sofrimento até Deus restaurar todas as coisas? Ele fala o quê?
Eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Ele viu Deus? Não viu. Mas espiritualmente os olhos dele agora enxergavam quem era esse Deus. Como esses discípulos agora estavam enxergando que esse Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que foi enviado para salvá-los, para nos salvar. Nós vamos ver diante, mais para frente, que apesar dessa revelação, eles ainda fraquejam lá na frente, esquecendo de tudo que Cristo ensina, como nós também. Nós vamos ouvir, estamos ouvindo aqui, dizemos amém, e amanhã nós praticamos as coisas novamente. Demonstra a misericórdia do Senhor para conosco. Às vezes a boa conduta nossa dura até terça, quarta-feira. Aí na quinta desanda tudo de novo. Aí a Bíblia fica fechada de novo, paramos de orar. Aí no domingo nós somos advertidos novamente. Somos ovelhas. Nós caímos no buraco no domingo, na tribuna nós caímos no buraco de novo. Aí Cristo nos tira, coloca, nos disciplina, nós pulamos de novo, cai no buraco novamente. Ovelhas. Mas cuidado com esse processo. Na hora que Cristo quebra as pernas. Para nos admoestar. Que possamos guardar, irmãos, essas duas verdades. Primeiro, Deus se relaciona conosco. Busquemos relacionamento com Ele. Não apenas como uma tarefa chata para ser feita, compromisso para ser feito, mas de fato para se relacionar com Ele. E segundo, nós somos bem-aventurados, como o apóstolo Pedro foi, porque nós professamos aquilo que não vem do nosso intelecto, mas veio de Deus Pai, que dos céus revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo, que aplicou em nós essa verdade da fé que foi dada como presente, onde nós podemos então confessar Cristo não apenas como um homem, mas Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, por meio do qual os nossos pecados são perdoados. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos.